14, vamos lá. Considere as seguintes proposições. Pessoa física que uma única vez importa equipamento do exterior para utilização e tratamento de saúde não é considerada contribuinte, devido à falta de habitualidade na prática do fato gerador e ausência de intuito comercial. Quem é contribuinte do ICMS? Quem pratica, né, com habitualidade, a operação de sujeito imposto e com intuito comercial. Nesse caso aqui, a pessoa física vai ser contribuinte do ICMS? Importação. Importação pouco importa, né? Se tem habitualidade ou intuito comercial. Importou, contribui de ICMS, salvo exceções, né? Questão de imunidade, mas para fins de pagamento ou não do imposto. No Amazonas, o armazém geral será responsável, lembra que a gente viu a questão de solidariedade, né? Aqui, ó. No Amazonas, o armazém geral será responsável pelo ICMS incidente na saída da mercadoria depositada por contribuinte, quando ocorrer a inadimplência do depositante, devedor original da obrigação tributária. Então, foi lá, contribuinte do imposto, depositou no armazém geral. E o armazém geral recebeu essa mercadoria, deu saída lá, porque o contribuinte lá, o depositante, vendeu, só que quem vendeu não pagou imposto relativo a essa operação. Posso eu, Estado, chegar e exigir do armazém geral que pague esse imposto na condição de solidariedade? Essa aqui já. 3. No caso de uma empresa transportadora que realiza apenas prestação de transporte intramunicipal na cidade de Manaus, a adquirir lubrificante derivado de petróleo de um fornecedor de outro estado, não haverá ICMS ser pago ao Amazonas. Então, olha só, aqui uma transportadora que só opera dentro do município de Manaus, comprou lubrificante em outro estado. Não haverá ICMS ser pago ao Amazonas em virtude da imunidade constitucional para as operações interestaduais, né, com lubrificante que a gente viu, não é isso? Petróleo, lubrificante, derivado de energia elétrica, gás natural, vindo de um outro estado, você tem imunidade. Não é isso? Não é cobrado nada no estado de origem. E também em virtude do destinatário não ser contribuído de ICMS, o prestador de serviço. É isso? Travou? Tá, deixa o pessoal pensar aqui um pouquinho. Está incorreto. O que é que está incorreto? Todos estão? É incorreto, olha só. Está incorreto o que se afirma em... Mas está saindo o áudio lá ou não? Está saindo? Tá. Então, o pessoal do online aí está na tela aqui. Tá, então pronto. Tá? Então, vamos continuar aqui a discussão. Então, o que está incorreto? Tem alguma incorreta? A gente já viu que está incorreta, né? Não interessa se você é contribuinte habitual ou não. Você importou, bom. Vocês estão em dúvida na 2 aí, né? Vamos para a 3 aqui. A transportadora, ela vai poder ser cobrada de ICMS na entrada aqui no estado relativo a esse lubrificante que comprou em outro estado, sendo que saiu do outro estado sem ICMS, porque é imune. A gente viu aqui, imunidade, não incidência. Na entrada vai pagar, mas ela não é contribuinte de ICMS. Não é para comercialização nem para industrialização, não é isso? E aí, nesse caso, quando ocorre o fato gerador, na entrada no estado, quem é o sujeito passivo? Quem adquiriu, está lá na nossa lei complementar, quem adquiriu lubrificante, petróleo, derivados, energia elétrica em outro estado. Então, nesse caso, para essa operação, ela é contribuinte do ICMS, sim. É parecido com a importação. Para essa operação de entrada, vindo de um outro estado, lubrificante, vai pagar ICMS, sim. Que é para confundir. Porque a condição é, essa mercadoria que está sendo adquirida é para comercialização e industrialização? Não, né? Ele vai consumir, a princípio vai consumir na sua prestação de serviço, então é para uso e consumo, não é para comercializar, não é para industrializar. Alan, mas ele não é contribuinte de ICMS. Não é essa a condição. A condição para você não ter a cobrança da entrada é que seja destinada à comercialização ou à industrialização. Não é destinado à comercialização ou industrialização, mas ele não é contribuinte habitual do imposto. Nessa operação, vai ser contribuinte do imposto. Tá? Nessa operação, vai ser contribuinte. Isso, exatamente. Não é questão...
Ele não é contribuinte, sim, o serviço dele da intramunicipal não vai ser tributado pelo ICMS, vai ser pelo ISS. Mas o que a gente está olhando é a operação de entrada do lubrificante que está vindo de um outro estado. E como não é destinado à comercialização e industrialização, para essa operação, é igual a importação, gente. Para essa operação, ele é contribuinte do ICMS. Tá? Não, mas aqui a gente está falando de uma situação de imunidade. Tá? Então, você nem sequer... A DIFAL, uma boa pergunta, tá? Em relação à DIFAL, gente, a DIFAL é cobrada quando você tem a tributação na operação interestadual. Aqui, no caso, a hipótese de não incidência, né? Sai do estado de origem sem tributação. Sai o lubrificante do estado de origem sem que o estado de origem possa cobrar esse imposto. Está excluído da zona de incidência do ICMS. Então, não há que se falar em DIFAL. Tá? Para que você tenha DIFAL, aquela operação tem que ter incidência no estado de origem. É uma boa colocação, mas não tem DIFAL aqui, não. Tá? Não tem DIFAL. Não, você não tem o DIFAL sendo exigido ou pelo remetente ou pelo destinatário. O que você vai ter é a cobrança do ICMS na entrada quando essa mercadoria for destinada à comercialização ou quando ela não for destinada à comercialização ou à industrialização. Mas, Alan, estou comprando lubrificante para revender aqui. Aí não vai ter a cobrança lá no estado de origem, o estado não vai cobrar aqui na entrada. E aí, fico de boa? Não, quando você vender, vai ter o débito do imposto. Aí você vai descer nota. Aí você está cometendo uma infração, gente. Tá? Mas assim, por que não tem a cobrança quando é destinada à comercialização e industrialização? Pressupõe-se que você vai ter a saída subsequente, devidamente documentada, oferecida a tributação e levando para apuração. Né? Aqui é uso e consumo. É destinado à comercialização? Não. É destinado à industrialização? Não. É para consumo de quem está adquirindo. É porque a questão do uso e consumo, a gente usa uso e consumo quando se trata de operação para contribuinte. Beleza, para fins de DIFAL. Aqui é o consumo por alguém que não é contribuinte, é consumidor final. Ele é consumidor final. Teria DIFAL? Teria DIFAL se a operação não fosse imune, se não fosse uma operação sem incidência do imposto. Para ter DIFAL, e é importante colocar isso mesmo, não sei se já foi cobrado uma questão de concurso, mas para você ter DIFAL, você tem que ter a incidência do imposto na origem. Pode até ter isenção, pode até ter redução da base de cálculo, pode ter um benefício tributário, mas você tem a incidência do imposto. Nesse caso, você não tem incidência do imposto na origem, é imune, tá? É não incidente, por isso não tem DIFAL. Ok? Tudo bem? Em relação ao item 2, no Amazonas, o armazém geral será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadoria depositada por contribuinte, quando ocorrer inadimplência do depositante, devedor original da obrigação. Aqui também não tem jeito, aqui você tem que lembrar que tem lá na solidariedade as hipóteses de responsabilidade solidária da Lei Complementar 19, que a gente viu, tá no material de vocês, inclusive. E essa aqui não é uma hipótese. Ah, mas ele depositou, ele emitiu a nota fiscal, vai lá. O contribuinte depositante mandou para o armazém geral, o armazém geral aqui no estado do Amazonas emitiu a nota fiscal ao depositante, então, já que emitiu a nota fiscal, eu, armazém geral, vou liberar a mercadoria. Só que o fisco foi lá e viu que, em relação a esse imposto lá, que foi, teve emissão da nota fiscal, o imposto não foi pago, ou o contribuinte lá, o depositante está inadimplente. Eu vou, então, fisco, exigir que, por solidariedade, o armazém geral vá e pague esse débito. Não, não é hipótese de solidariedade. Se a mercadoria saísse do armazém geral desacompanhada de documento fiscal, com um documento fiscal inidôneo, aí sim o armazém geral poderia ser chamado a responder por solidariedade. Agora, a falta de pagamento pelo depositante, isso não é hipótese de responsabilidade solidária. Tá lá na lei complementar que a gente viu, 19. Tá? Então, tá. Então, olha só, solidariedade, artigo 22 da Lei Complementar 22, da Lei Complementar 1997, aqui, ó, armazém geral. Tá? Quando é que é responsável por solidariedade? Saída de mercadoria depositada por contribuinte de outro estado, desacompanhar documento fiscal, transmissão de propriedade, desacompanhar documento fiscal ou documento fiscal idôneo, receber para armazenagem, documento fiscal sem documento fiscal idôneo, receber produto dessa saída, sem documento fiscal idôneo. Então, quando você não tem o documento fiscal ou o documento fiscal idôneo. É nessas circunstâncias ali que o armazém geral pode responder por solidariedade. Ok? Agora, no caso de falta de pagamento pelo depositante, isso não é hipótese de solidariedade. Aí vocês estão vendo com o Luiz Mendes.
Responsabilidade, solidariedade, responsabilidade solidária tem que vir da lei. Tá? Se a lei não determina que aquela situação implica responsabilidade solidária para o terceiro, então não pode ser invocada essa responsabilidade. Bem, só menos com o Luiz Mendes isso. Ok? Bem? Pessoal do online aí, que a minha perguntou, né? Essa aqui é o inciso 2, tá? Então, inciso 2, para ter responsabilidade solidária, o item 2, para ter responsabilidade solidária, tem que ver aqui, ó, as condições, as circunstâncias definidas no artigo 22 da nossa Lei Complementar 1997. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vá sem medo, na E. As 3 estão erradas. As 3 estão erradas. Estão incorretas as 3. Beleza?